Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da cidade de Constantinopla. Número 1. A capital do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, era Constantinopla. Hoje é conhecida como Istambul, na Turquia. Então, a capital do Império Romano do Oriente, ou conhecido também como Império Bizantino, era a cidade de Constantinopla. Número 2. O imperador romano Constantino foi quem construiu uma nova capital para o Oriente. Constantino governou o Império Romano entre 306 e 337. Portanto, quem fundou a capital do Império Romano do Oriente foi o imperador Constantino. Constantinopla se tornou uma nova capital para a região oriental do Império Romano e foi fundada por Constantino. Número 3. Em 330, Constantino usou seu próprio nome para fundar uma nova capital para a parte oriental do Império, Constantinopla, no Estreito de Bósforo. Nessa época, a orientalização do Império Romano ficou evidente. Portanto, foi no ano de 330 em que a cidade de Constantinopla foi fundada para ser a capital do Império Romano do Oriente, ou do Império Bizantino. E essa cidade ficava localizada no Estreito de Bósforo. E nesse período, nessa época, a orientalização do grande Império Romano já era muito evidente. E um dos exemplos dessa orientalização foi a fundação dessa nova capital do Império. Número 4. Constantinopla foi fundada onde anteriormente era a cidade de Bizâncio. Bizâncio era uma antiga cidade mercantil grega. Então, a cidade ela não foi construída, fundada do nada, do zero. Ali, naquela localidade, já havia uma cidade estabelecida, construída. E a cidade se chamava Bizâncio. Anteriormente, era chamada de Bizâncio. E foi uma cidade que foi fundada por colonos gregos e também era um grande centro comercial. Número 5. Constantino utilizou Roma como modelo para fundar Constantinopla. Constantinopla situava-se em um ponto geográfico estratégico entre a Europa e a Ásia Menor. Então, o imperador Constantino, ele utilizou a cidade de Roma, que durante muito tempo foi a capital do Império Romano do Ocidente, para fundar essa nova capital chamada de Constantinopla. E Constantinopla ficava localizada num grande ponto geográfico estratégico entre dois continentes, entre a Europa e a Ásia, ou a Ásia Menor. Número 6. Constantino promoveu em Constantinopla diversas reformas. Com ele, Constantinopla se transformou em uma grande metrópole repleta de obras de arte, construções públicas, museus e bibliotecas. Lembrando que, anteriormente, a cidade se chamava Bizâncio. Após a fundação da nova capital do Império Bizantino, Constantinopla, o imperador Constantino, que foi o fundador dessa nova capital, ele promoveu diversas reformas nessa cidade. E com essas reformas, com essas mudanças,
a cidade se transformou em uma grande metrópole, repleta de obras de arte, construções públicas, museus e bibliotecas. Número 7. De localização privilegiada, construída em uma encruzilhada de importantes rotas marítimas entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo e vias terrestres, Constantinopla podia se tornar ao mesmo tempo uma potência marítima e continental. Então nós vemos que a cidade ficava numa localização, numa região muito privilegiada, porque ela ficava localizada ali entre dois mares, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, onde, se passavam rotas marítimas e também importantes vias terrestres. E a cidade acabou se tornando uma grande potência marítima e continental, porque também ficava entre dois continentes, entre o continente europeu e o continente asiático. Número 8. Constantinopla era cercada de água, protegida por altas muralhas, e sua economia era estável, o que possibilitou resistir às constantes invasões que levaram ao declínio do Império Romano do Ocidente. Então, a cidade tinha essas características. Ela era uma cidade cercada de água, tinha altas muralhas e também uma economia estável. Isso fez com que a cidade resistisse às invasões dos povos bárbaros. E todos nós já sabemos que as invasões dos povos bárbaros ali no território do Ocidente acabou levando ao declínio do Império Romano do Ocidente. Todavia, o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente resistiu a essas invasões por conta dessas características. Por último, número 9. Por muito tempo, Constantinopla foi o grande centro urbano e cultural da Europa medieval, chegando a ter cerca de 1 milhão de habitantes. Roma e Paris não passavam de 20 mil. Então, a cidade de Constantinopla foi uma grande cidade, uma grande metrópole, um grande centro urbano e cultural ali da Europa, no período medieval. E a cidade chegou a ter cerca de 1 milhão de habitantes, enquanto Roma e Paris não passavam de 20 mil. Portanto, hoje nós vimos a respeito da cidade de Constantinopla, que foi a cidade escolhida pelo imperador Constantino para ser a capital do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente.